Procure uma posição confortável e convide seu corpo a relaxar. Faça algumas respirações mais profundas, lentas e rítmicas. E ao observar a sua respiração, procure se desidentificar de todos os conteúdos transitórios. Pessoas, lugares, situações, pensamentos, emoções ou sensações. Vá trazendo o seu olhar para o observador consciente. De forma consciente e por um ato de vontade, maneje e direcione sua atividade mental, emocional e vital para o ponto entre as suas sobrancelhas, convidando as forças da personalidade a se integrar, a trabalhar cooperativamente. Buscando uma integridade cerebral e de personalidade. E como símbolo desta integração, visualize uma estrela dourada de 4 pontas neste ponto. Eleve ainda mais a sua atenção até o topo da cabeça. E a partir deste ponto, aperfeiçoe a construção do seu Antakarana, aquele fio da consciência que conecta cérebro, mente e alma, instinto, intelecto e intuição. Permita que, no primeiro momento, a sua consciência se eleve dos níveis emocionais e sensoriais ao plano da mente, funcionando neste ponto com liberdade, clareza, potência
e criatividade. E a partir deste plano, construa a conexão e permita que a sua consciência se eleve aos níveis transpessoais, espirituais, ao plano das ideias, valores e princípios. E simbolicamente, imagine a alma como um pequeno sol radiante, uma fonte de luz, de amor e de vontade. Num primeiro momento, se conecte com a qualidade luz. E a partir do plano da alma, como se você já expressasse a sua alma, irradie luz, iluminando seu veículo mental. Reconheça que a sua consciência utiliza matéria mental. E ilumine esta matéria, elucidando os seus processos mentais, desenvolvendo suas faculdades cognitivas e intelectuais, tornando a sua mente livre de crenças limitadoras, pensamentos repetitivos e cerceantes, apresentando novas perspectivas e possibilidades. Imagine a luz da alma se exteriorizando em sua mente e da sua mente se exteriorizando em seu cérebro. Se conecte agora com a qualidade, amor, sabedoria da alma. E imagine-a se irradiando ao seu veículo emocional, harmonizando, curando, restaurando, acalentando. Imagine o amor da alma preenchendo todos os vazios, resgatando aquele estado natural de confiança, segurança e alegria emocionais, dissolvendo todas as formas de separatividade emocionais, apresentando o amor como um fluxo irradiado sem restrições.
Imagine o amor da alma se exteriorizando em seu veículo astral e se exteriorizando em seu chakra cardíaco, logo atrás, nas costas, entre as omoplatas. E imagine logo acima desta sala uma esfera de luz, também de cor azul profundo. Um núcleo avançado de amor e sabedoria. A consciência ou alma do Pai. Imaginemos o seu fluxo ininterrupto de amor, envolvendo todos nós, todo este local. Se exteriorizando no emocional do grupo. E se exteriorizando no chakra cardíaco do grupo. Unificando os nossos chakras logo atrás nas costas, entre as omoplatas. Construindo um cálice, um receptáculo para este amor. Que circula livremente no grupo. Que circula livremente em toda esta casa. Nós procuramos manter esta qualidade circulando livremente neste local, de modo a nos inspirar durante a nossa reunião nesta noite. Gradualmente, então, vamos prestando atenção novamente ao nosso corpo, à nossa respiração, às sensações. Tudo bem? Tudo bem. A Beth mandou uma mensagem que ela está um pouco presa no trânsito. Então, eu acho que a gente pode começar a nossa vivência, a nossa apresentação, e depois a gente, a hora que ela chegar, a gente faz o exercício com o óleo. Pode ser? Cris, você faz um favor para mim? Pode passar os slides aqui para mim? Qualquer lugar que você apertar. Ele vai. Acho que você, tá vendo? Se você colocar a setinha aqui, de cima para baixo. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês. Uma sexta-feira chuvosa, não é fácil sair de casa, né? Mas, muito obrigado por estarem aqui. Esse é um tema que eu considero de profunda necessidade, especialmente nos mundos ditos espirituais, onde a gente tem uma herança de muitos anos, de muitos séculos, o dinheiro como pecado, ou como uma coisa impura, ou como algo que não combina com a espiritualidade. E, por um outro lado, a gente vem observando um movimento dentro de grupos chamados também espiritualistas, dando muito a abundância, que a gente se conecta com a abundância, que a gente merece a abundância.
mas que também, se a gente for todo mundo nesse sentido da abundância, não é sustentável. E a gente não deve esquecer que o plano espiritual trabalha na materialização com a lei da economia. Tem 3 leis que regem a nossa vida, principalmente, tem várias, né? Mas é dito que tem uma lei que rege as coisas verdadeiramente espirituais, que é chamada de lei da síntese. Tem uma outra lei que rege a vida da alma, que é a lei da atração. Também é bem diferente disso que é falado, dessas coisas como segredo. E tem uma lei que rege a expressão da espiritualidade em matéria, que é a lei da economia. Então, o que essa lei vai fazer? Ela vai utilizar sempre os melhores meios e recursos para chegar numa objetividade, para chegar numa otimização desses recursos. Então, a gente que está aqui encarregado de busca da consciência espiritual, é imprescindível que a gente lide também com essa lei da economia, que é uma lei que vai utilizar os nossos recursos todos para a otimização dos recursos. Então, é uma visão até um pouco romântica ou infantil quando a gente fala dessa abundância. Se ela for feita sem responsabilidade, ela não é sustentável. Se ela não é sustentável, não funciona para a espiritualidade. Né? Então, é muito importante que a gente lance um olhar. Né? Não estou querendo que ninguém acredite nisso, mas é uma oportunidade que a gente tem de lançar luz para um tema que ainda causa muito tabu, que ainda causa muita ilusão, que ainda causa muito sofrimento. Então, a nossa ideia é, vamos jogar um pouquinho, vamos refletir sobre isso. E aí, cada um tira bom? Então, esse é um texto do Dr. Roberto Saggioli, que eu adaptei para uma apresentação. O Dr. Roberto Saggioli é um psiquiatra italiano, ele foi discípulo e estudante do Freud, do Jung, ele é do centro de psicanálise na Itália. Depois ele desenvolveu uma abordagem de psicologia, que é a psicossíntese, na qual eu fiz uma formação. Então eu gosto muito do olhar dele. Ele é um dos pais da psicologia transpessoal. E ele era um discípulo avançado também do mestre tibetano, com a LSD. Então é uma pessoa que o ano passado, acho que 2019, não lembro, foi feito um filme sobre a vida dele, é muito bonito, muito inspirador. A gente exibiu aqui no Gael e ele passa por diversas situações. Inclusive, ele foi preso no período da Segunda Guerra, porque o governo fascista do Mussolini, era italiano, né, dizia que ele era pacifista. Então, por ser pacifista, ele foi preso. E ele ficou na cadeia e. Sabe que os guardas gostavam dele, viram como é que ele é, um dia esqueceram a cela aberta e ele saiu. Mas ele ficou acho que 2 anos preso. Ele chama Saggioli. Chama Saggioli. E aí ele saiu. E depois, claro, depois montaram a ausência dele, então também se refugiou, depois encontrou abrigo para continuar o trabalho dele fora. Mas ele disse que esse período que ele ficou preso, que foram quase 2 anos, foi essencial para que ele focasse nos livros que ele estava escrevendo e tudo mais. Então é muito assim, inspirador, né? Que assim como uma dela, que ficou presa mais de 20 anos, utilizar esse tempo de forma positiva. Pode passar, por favor. Eu comecei aqui, tá bom? A setinha, para baixo. Isso. Então, no primeiro momento, para a gente pensar aqui, sem julgamentos, sem críticas, quando a gente pensa em dinheiro, o que ele desperta em nós? Vamos parar esse minutinho, a gente acabou de fazer nossa meditação. O que desperta em nós quando a gente pensa em dinheiro? Deixar um espaço interno, de autoobservação, fazer um exercício juntos. Aqui. Muitas vezes o dinheiro traz um tumulto de emoções conflitantes, de atitudes apaixonadas
o que prova que o dinheiro constitui um forte complexo. Na maioria das pessoas, na maioria das vezes. Então, se ele constitui um forte complexo, a gente precisa colocar atenção nele, né? Para que a gente não fique tão refém, para que a gente consiga manejar melhor essa energia, enxergar o dinheiro como energia e manejá-lo com mais consciência. Então, o Assagioli diz, é importante permitir que emerja, que venha à superfície tudo que surge do nosso inconsciente, e então lançar sobre ele a luz da compreensão espiritual. Então, é importante parar, igual a gente fez um pouquinho aqui, né? O que vem? E acolhe, sem crítica, sem julgamento, observa, e aí a gente coloca isso. Então, o que é importante, né? O Assagioli diz que uma das causas principais que o dinheiro traz, que ele reverbera em nós, é o apego. Então, ele faz um alerta para as causas e raízes desse apego. E muitas vezes ele diz, né, que o apego e o dinheiro traz um apego pela autopreservação. Então, a gente quer ter dinheiro para preservar a nossa integridade, né? Com uma busca de segurança. E a gente precisa dele para sobreviver aqui no plano material, né? Agora, muitas vezes esse apego, quando ele está um pouco fora da medida, o que ele traz na gente? Às vezes ele traz cobiça, às vezes ele traz medo. Então, uma coisa é eu ter uma sensação de autopreservação, que é instintiva, mas quando eu tenho medo de perder, aí também meu uso não está equilibrado. Né? E aí, o que ele fala? Para, então, como lidar com essas coisas? Interpretar corretamente os fatos, né? Olhar para as coisas com mais clareza, sem tanto fantasia, sem tanta imaginação, sem tanto apaixonamento, observar os fatos, corrigir possíveis atitudes errôneas que a gente tenha para com o dinheiro, observar reações que sejam injustificadas ou excessivas. Então, tá um pouquinho, tem um pouco de medo, mas vocês devem tão grande assim? Será? Então, e corrigir mesmo, né? Estou com uma cobiça muito grande. Será que eu preciso? O que vai mudar tanto na minha vida? Né? Evitar erros de julgamento e de ação que possam ter sérias consequências e constituir obstáculos reais ao nosso progresso espiritual. Então, né, vamos passar aqui, eu acho que vai ficar mais claro depois. É muito difícil a gente ter um olhar para o dinheiro diferente do que é o vigente na nossa sociedade, porque a gente está incluso nela. Então, a gente vai ser o tempo todo bombardeado por esses estímulos, impressões, pensamentos, tanto no mundo sutil, né, psíquico, quanto no mundo virtual e também no mundo real. No que se baseia hoje a nossa sociedade? Prestígio social e de adquirir um poder real. Um instinto de autoafirmação. Vontade de poder que se manifesta com orgulho e ambição. Então, hoje a nossa sociedade está assim, se a gente pegar o Instagram, se a gente pegar as conversas, as relações das empresas, tem exceções, obviamente. Mas o vigente é isso. Então, a gente precisa entender que esse é o contexto que a gente vive hoje. Não posso ignorar isso. Né? Preciso estar consciente. Então, a gente se colocar a partir disso. Então, que efeito tem em nós tudo isso que aí é o vigente no mundo? Muitas vezes a gente tem uma reação espontânea, que é irracional, é inconsciente. E há essa percepção e há uma atitude de ponderação do dinheiro, especialmente dentro dos ambientes espirituais. Né? Acompanhada por um sentimento de culpa pessoal em relação a ele. Então, né, é como se a gente não pudesse misturar. A gente lembra muito do Martinho Lutero, né, quem já assistiu o filme dele, né, mas que ele para com aquela bagunça toda e separa uma coisa da outra. A gente no Espiritismo fala muito disso, né?
cresci com esses assuntos, né? Não sabe que são direito e respeito faz porque é a Igreja Católica também. Então a gente tem muitas vezes esses conceitos dentro de nós. E uma culpa, uma condenação do dinheiro. E a gente tem também, historicamente, grandes mestres que abandonaram as suas riquezas, né? Mas um ensinamento para a gente focar mais no que é espiritual, porque se eles mantivessem toda aquela riqueza, talvez eles fossem mal interpretados, porque o homem ele era muito material, muito materialista, né? E aí fica essa história para nós, essa fonte de inspiração para a gente negar o material, né? A nossa interpretação vira essa, né? São Francisco, Buda, Muito bem lembrado. E aí, a gente, quando está se desenvolvendo no caminho espiritual, a gente é tomado por um idealismo muito forte. Então, a gente quer se aproximar dessas figuras, Chico Xavier, né? São Francisco, Buda, o próprio Cristo, que viveu uma vida muito simples, né? Então, a gente, por um lado, então, a gente é tomado por isso, um desapego da forma, mas, por outro lado, a gente está aqui no plano material, então a gente não precisa viver. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Acaba trazendo, muitas vezes, essa condenação e esse sentimento de culpa. A puxaria que não é o melhor caminho. Mas, é importante entender tudo isso, todo esse contexto histórico, para a gente saber, com mais consciência, como é que a gente está lidando com essa energia. Então, o que acontece? Há uma polarização de tendências na nossa personalidade consciente. Então, eu sei que eu consigo, né? Estou aqui com clareza, buscando desenvolver isso, mas o meu inconsciente produz atitudes conflitantes. E aí a gente fica meio, não quero pensar nisso, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, vou me desenvolvendo e eu não quero olhar para isso. E o que acontece então? Uma consciente apreciação e desejo de dinheiro. Então, muitas vezes eu quero né, ter uma vida mais confortável, não tenho nada de errado nisso. E ao mesmo tempo, o meu inconsciente vem trazendo essa informação, esse histórico de culpa. Uma consciente, às vezes acontece o inverso, uma consciente condenação do dinheiro e um inconsciente reprimido anseio por ele. Então, às vezes tem uma situação, eu quero, acho que é importante, mas tem um inconsciente que me culpa. Às vezes eu quero, né, ou então eu não quero, estou condenando, mas o meu inconsciente fala, não, eu posso. A gente fica nesse conflito todo. E aí, então, também no terceiro ponto, uma ambivalência mais ou menos consciente e uma consequente oscilação entre os dois. Então, quando eu estou pensando nisso, eu condeno o dinheiro. Quando eu estou pensando no aspecto material, está tudo bem, eu vou sobreviver. E às vezes a gente vai sendo tomado por essa onda, conforme a maré leva a gente vai vivendo. Os conflitos e culpas, eles causam uma luta interna, que se manifesta na gente como um senso de confusão e de incerteza. O que acontece muitas vezes? A gente vai atrás de hipercompensações extremas, muitas das quais têm consequências desconfortáveis. E o inconsciente complexo de culpa é a causa de muitas falhas em ganhar ou manter dinheiro. Então, quantas pessoas que a gente conhece que ganham e perdem, ficam nesse roller coaster aí, né? E muitas vezes é porque no inconsciente ainda não está bem resolvido. Então, como lidar com esse dinheiro vai causar, a pessoa não esforço, estou aqui, estou trabalhando, mas parece que sempre se sabota em alguma medida que é inconsciente na maioria das vezes. Mas vai acontecendo isso. E aí, para a gente, né, aqui buscando uma vida espiritual, a gente costuma considerar o dinheiro e a vida espiritual como coisas bastante separadas. Nos ressentimos na tentativa de conectar. A gente nem quer fazer isso. Né? Esse ressentimento, às vezes, é consciente, eu não quero mesmo. E explícito, mas às vezes surge indiretamente, sob a forma de suspeita
dos motivos dos seus trabalhadores, que é pior. Então, a gente critica, ó, fulano só pensa em dinheiro, fulano só quer dinheiro, fulano está usando isso aqui para isso. Né? O apego ao dinheiro tende a inventar todo tipo de pseudo-razões a fim de justificar para si mesmo e para os outros a recusa em apoiar ou contribuir certo trabalho ou serviço. Então, eu reconheço às vezes que tem uma coisa aqui por trás que eu poderia cooperar com o meu dinheiro se eu tenho esse recurso, mas uma parte de mim não quer fazer isso, né? Porque acha que dinheiro e sexualidade não conversam ou não devem conversar. E aí a gente fica arrumando razões para justificar o fato de a gente não apoiar certas iniciativas que poderiam sim trazer ganhos, benefícios para o maior número possível de pessoas. Esse é um mecanismo de racionalização, que é conhecido teoricamente por muitos, mas que frequentemente falhamos em identificar. Então, às vezes, a gente deixa de contribuir, a gente talvez tivesse um certo recurso para contribuir, a gente deixa, porque afinal de contas, dinheiro e espiritualidade não se misturam. E aí, às vezes, a gente gasta esse dinheiro com outras coisas que poderia ser uma parte dele empregado para algo que vai promover conscientização, que vai promover desenvolvimento, que vai promover cura. E sim, a gente deve apoiar. A gente deve apoiar da forma que for possível, a gente vai ver depois para frente, mas a gente deve apoiar tudo aquilo que traz um benefício para o maior número possível. Aí eu coloquei a figura do Osho, né? O Osho polêmico. Não sei se todo mundo conhece, tem um documentário muito interessante no Netflix, chama Wild Wild Country, que conta a história dele, muito bom, muito bom. Eu acho que todo mundo que vive em grupo, vive em comunidade, precisando assistir. E ele era muito polêmico, porque ele tinha a maior coleção de Rolls Royce do mundo. O relógio dela Então, o que acontece, né? A condenação consciente ou inconsciente do dinheiro tende a criar uma atitude de que a vida e o trabalho não deveriam ter nada a ver com o dinheiro. Essa atitude é bastante intensificada e internamente justificada. Por quê? Pelo triste uso indevido que muitos movimentos chamados espirituais fomentaram. Então aí a gente lembra de casos como esse e fala, não dá certo. É melhor não misturar, porque onde misturou, deu. Devemos também mencionar a excessiva ênfase colocada no sucesso material por alguns movimentos ditos espirituais, bem intencionados e puros. Estava assistindo um programa na TV, assisto muito pouco a TV aberta. Eu ainda tenho TV na minha casa, eu assisto streaming, mas eu pago ainda uma assinatura, porque eu gosto muito de esportes, então eu assisto. Aí eu estava lá, procurando, estava no intervalo, apareceu o Universal. Aí estava passando, né? Meu Deus, aí o pastor estava chamando as pessoas para darem testemunho lá. Mas me fala da sua bênção, né? E o fulano, eu troquei de carro, eu comprei não sei o quê, tal. Muita ênfase nos bens materiais. Então você deu para a igreja te deu de volta. Aí foi uma senhorinha lá, até arrepiada, um papo que assim, bem simplesinha. E ela falou assim, qual foi a sua bênção? Ela falou, Deus perdoa os meus pecados. Mas como assim? Eu me sinto livre, me sinto perdoado. Tá bom, mas e agora? Fala das bênçãos. Ela falou, essa é a maior bênção. Não, mas como é que está a sua vida material, financeira? Eu falei, não, essa é a minha bênção. Isso aí. Ele ficou desconcertado. Mas logo eles são rápidos, né? Logo ele já chamou o outro. Vem cá, fala nossa bênção. Então, o que acontece? Isso é na Igreja Universal que todo mundo sabe que é escancarado. Mas tem muitos movimentos ditos espirituais que falam daquilo que eu falava no começo, né? Porque a gente é abundante, porque a gente merece. E eu tenho alguns amigos que têm uma orientação espiritual e que também falam muito nesse caminho. E, na verdade, o que a gente está querendo trazer uma olhada hoje é
a importância do dinheiro, a importância de eu ter uma relação saudável com o dinheiro, e de eu entender que o dinheiro é necessário para a construção de obras espirituais. Então, óbvio que eu também posso desfrutar do dinheiro, óbvio que eu também posso ter conforto, eu posso ter recursos. Não tem nada demais, vai depender tudo de como eu vivo com isso. Mas a nossa ênfase deve estar em unir essas duas energias, entender o dinheiro como uma fonte de energia, entender que ele pode e deve sim ser usado para manifestar o bem e manifestar o bem espiritual. Se a gente começa também a fluir muito disso, colocar muita ênfase igual o pastor, a gente não está muito diferente do pastor universal. Tá? Tem um olhar, né? A gente gosta de criticar o outro, mas também não. Então, talvez seja interessante a gente pensar um pouquinho, né? O que é o dinheiro? Antigamente, bem antigamente, as trocas aconteciam por meio do escambo, né? Depois que começou-se a utilizar sal, tiras de couro, metais, até que o ouro foi finalmente adotado para esse propósito. Então, era a moeda principal, o metal principal. O ouro é a prata, mas o ouro sempre com um valor maior, porque é um metal mais novo. É cultura de energia. Depois o papel moeda foi representando cheques, cartão de crédito e hoje as transações virtuais. Então é interessante a gente pensar nisso, né? A gente pensar que o dinheiro era basicamente mineral, depois ele passou a ser vegetal e agora ele passou a ser virtual. A gente ainda tem dinheiro, mas muito cada vez menos, né? Aqui no Brasil, eu fui viajar no ano passado, vários hotéis não aceitavam dinheiro, vários lugares não aceitavam dinheiro. Tinha lá dólar, ninguém aceitava, não trocava, era só no cartão. Uma tendência, né? Mas tudo isso são artifícios para facilitar a troca de bens materiais e serviços em escala cada vez maiores e mais amplas. Então, o dinheiro é um símbolo de bens materiais. Ele é um símbolo de bens que eu possuo. Então, né, eu chamei a atenção aqui, apenas dentro dos humanos se encontra uma verdade e um erro, o bem ou o mal. Então, está só dentro de nós. Não tem nada a ver com o dinheiro. Tem a ver com como eu lido com essa energia. Como eu lido com isso. Então, dois grandes erros ou problemas com o dinheiro e os bens materiais. Primeiro erro e incompreensão se deve à tendência perversa de confundir os fins com os meios, de identificar o instrumento com o que ele produz e considerar o símbolo como realidade, a forma como vida. Então, de novo, se eu coloco uma ênfase maior no dinheiro, naquilo que ele pode comprar, na aquisição de poder, em segurança, aí isso vai, a longo prazo, a médio e longo prazo, constituir um problema para mim. Agora, se eu entendo como bem material, se eu entendo como algo para determinados meios que eu desejo atingir, não tem nenhum problema. É importante estar claro nisso, né? Que o dinheiro não tem nenhum problema. Pelo contrário, é uma qualidade de energia que vai me permitir um monte de coisas. Pode ter problema na minha relação com ele. Eu vou tentar melhorar isso. Por isso que a gente começou fazendo uma reflexão. O que traz? É com isso que eu tenho que lidar. Eu estou aqui encarnado. Eu vou ter que lidar com essa região. Não tem que. Né? Escolhi encarnar. Ou tive que. Então, eu preciso lidar com isso. É o que está vigente ainda. Então, como é que eu vou lidar? E o problema de como, por exemplo, vamos imaginar, está tudo bem com o dinheiro e com o que eu vou fazer. Mas que às vezes isso me faz adquirir atrás desse dinheiro de uma forma não real. Então, conflito estruturado que eu preciso de dinheiro, eu acho que é forma de isso está aí em que
eu penso que aí, assim, ainda assim, eu acho que vai depender da minha relação com ele. Por quê? Porque se eu tenho uma relação tal que vai gerar um apego a ponto de eu fazer algo que seja contra os meus valores, aí então, para eu passar por cima daquilo que eu acredito que é o certo, que eu acho que é importante ter, então a minha relação com esse apego está desajustada. Né? A relação com o dinheiro tem algum ajuste que precisa ser feito. Aí, né? Mas isso conflito para a empresa. Mas se não for conflito, não, tudo bem. vai fazer de forma legal. Aí é uma questão de cada um, né? Agora, se é ilegal, né, a lei, a gente sempre precisa estar em consonância com as leis do país que a gente vive, do lugar que a gente vive. Se é ilegal, vai ter uma resposta, né? O que a gente precisa desenvolver, então? Uma correta atitude para com todos os bens materiais e as posses aqui no plano. Então, é possível ter uma correta relação. Os bens na forma de alimentos, roupas, casas, ferramentas, obras de arte, são compostos de ou são derivados de materiais que são pertencentes ao reino mineral, vegetal e animal. Então, tudo que eu tenho não é meu, na verdade. Tudo que eu tenho pertence a essa grande vida material. Até o capital intelectual, que é meu, mas também nada é sozinho. Né? Tem uma ideia. Essa lei como que chama isso? De direitos autorais é bem relativa. Né? Porque tem uma influência consciente coletiva aí, né? Formas de pensamento que são vivas e que inspiram. Então ninguém é dono de nenhuma ideia verdadeiramente. Né? De acordo com a consideração puramente material, tudo isso aqui são coisas. Do ponto de vista espiritual, não são coisas, são partes da manifestação divina. Então, são dádivas de Deus. Ou seja, tudo que o dinheiro pode comprar, no fim das contas, são dádivas de Deus. Tudo foi dado para a gente porque é uma manifestação da divindade na terra. Então, tudo que ele pode comprar é divino. De novo, o problema não está no dinheiro, está em como a gente lida, com quais reações emocionais e crenças eu tenho comigo. Esse é o problema todo. Né? Tudo que o dinheiro compra, representa, todos os bens, é tudo manifestação. Está tudo certo com o dinheiro. Interpretações e julgamentos de acordo com os nossos conteúdos internos e experiências é o que vai deturpar. Né? Esse reconhecimento fundamental lança uma luz esclarecedora sobre muitas importantes questões práticas e espirituais. Então, né, se eu enxergo tudo o que eu possuo como bens materiais, esses bens materiais são expressão da divindade, eu posso ter bens materiais, eu posso ter tudo aquilo que o dinheiro me representa, mas é importante que eu tenha uma correta atitude. E uma correta relação. Eu pus essa foto dessa moça com mulher meio de inveja. Assim. A falta de posses materiais, de forma alguma, resolve o problema do desapego. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que servem isso, por exemplo, né? Como Buda, como São Francisco, mas o fato de eu fazer um voto, por exemplo, de pobreza, não significa que internamente eu resolvi o problema do desapego. Eu posso ter uma vida externa de um jeito, mas internamente, se eu tiver cobiça, não resolvi o problema. É só uma forma de lidar, superficial. Qualquer pessoa que, embora não tenha posse, as deseje, é infeliz sem elas. Inveja e se ressente de quem as tem. Ela não é menos apegada do que as outras e ela é psicologicamente escrava das posses. Então isso é importante também, né? Falar,
critica alguém que tem dinheiro que você queria ter, né? Então você não é menos ou mais apegado que aquela pessoa, você tem apego, né? Pelo contrário, né? E às vezes uma pessoa rica que está internamente desapegada do seu dinheiro, que não tem avidez e nem medo em relação a ele, é mais espiritualmente livre. Então, se a pessoa tem o dinheiro dela, lida bem com aquilo, não tem um apego excessivo, não tem avareza, não tem avidez para conseguir mais, percebe que ela está equilibrada? Às vezes, muito mais do que o outro que não tem, mas queria ter, né? Percebe que tudo tem a ver com a nossa formação? Mas, nem mesmo esse desapego interno, que é uma conquista elevada e difícil, constitui uma solução do problema do dinheiro. Então, mesmo a pessoa que tem uma condição financeira boa, está lá desapegado, lida bem com o dinheiro, ainda assim, não é o máximo que ela pode fazer, pensando no uso espiritual do dinheiro. A gente vai ver por quê. Sem crítica, né? Isso resolve o problema individual dela com as suas questões. E coloca o ser humano em paz com sua própria consciência. E desse ponto de vista também está em paz com Deus. Está tudo certo. Mas nenhuma vida individual é isolada. Estamos todos em interação e entrelaçados uns com os outros, por muitos fios de relações familiares com outros grupos, tanto de caráter moral quanto prático, que não podem ser descartados e nem isolados. Portanto, o desapego eterno deve ser complementado, é uma grande conquista, mas ela deve ser complementada com um correto uso do que a gente possui. É um nível avançado. Então, é como se a pessoa tem uma relação boa com o dinheiro, ela andou muito no caminho. Mas tem sempre um degrau a mais, né? Então, é utilizar esses recursos movimentando para o bem do maior número possível de pessoas. Tal correto uso pode ser determinado apenas por uma clara concepção espiritual, que mostre as verdadeiras relações existentes entre nós, os outros e a vida uma da qual somos parte. Nenhum indivíduo pode reivindicar ter propriedade exclusiva e absoluta de qualquer coisa. Nossa posição e função reais, como Cristo também indicou na parábola dos talentos, é a da administração das posses. Então, se nessa encarnação eu tenho já desenvolvido um desapego, eu tenho uma certa habilidade, um domínio para ganhar, receber, ter um fluxo de dinheiro, isso é uma habilidade, né? Que é desenvolvida, é uma competência, um skill, como dizem os americanos, né? Mas, como é que eu vou usar isso? Então, também, claro, para a minha segurança, para o meu bem, mas também para o bem do maior número possível de pessoas. O problema espiritual é prático e, portanto, definido e focalizado, como da correta e sábia utilização das posses do dinheiro para o mais elevado bem de todos. É essa correta utilização que é o verdadeiro significado do serviço para todas as coisas, não só para o dinheiro, né? É a gente utilizar os nossos talentos em prol do próximo, do maior número possível da sociedade. Isso é o verdadeiro serviço espiritual. Eu estar onde eu estou e eu fazer aquilo que é possível que eu faço. Isso é o conceito de serviço. Então, é, portanto, algo bom. Nós corrompemos e poluímos através, se a gente tiver apegos, paixões e medos. Então, de novo, está na gente, né? Dinheiro pode ser bom e ruim. É a minha relação com ele. E eu coloquei aqui, né? O dinheiro é prana. O que é prana? A gente vai ver melhor aqui. Forças psíquicas malignas reais são formadas, acumuladas e se anexam ao dinheiro e às posses. Isso é dramaticamente demonstrado pelas influências sinistras emanadas por joias famosas. Fizeram um trabalho na década de 60 ou 60 que as fotos Kirlian estavam bem famosas. E tiraram as fotos Kirlian de certas joias famosas. E a energia era horrorosa, auricamente falando. Por quê?
que tinha cobrança, que tinha inveja, né? E existe, infelizmente, um número grande de pessoas que querem manter as coisas como elas são. Esse domínio do dinheiro. Então, quanto mais a gente tiver essa relação sem clareza com o dinheiro, conflituosa, que vai às vezes de eu quero, mas eu não devo, ou então eu não quero, mas quero. Enquanto tiver essa obscuridade na nossa relação com o dinheiro, vai ser ainda a grande forma de dominação como é hoje. Então, a nossa sociedade como um todo busca dinheiro, posse, poder, em vez de uma busca por consciência. Então, se a gente não lançar luz nesse tema, a escravidão da humanidade, da forma em vez da consciência, vai se perpetuar. Por isso que é tão importante a gente se reunir, por mais que a gente esteja num número pequeno de pessoas, mas é muito importante a gente lançar luz sobre isso. A gente entender que o dinheiro é uma energia, que não tem nada de errado, que eu posso sim ter uma correta relação. Que sim, eu estou utilizando temporariamente esses recursos. Eu posso sim ter todas as minhas necessidades atendidas. E ao mesmo tempo, eu posso também ajudar e favorecer aquelas obras que vão representar, né, que eu consigo perceber o plano. Então, eu posso contribuir com o financiamento de situações, de coisas, de trabalhos, de organizações que vão representar o trabalho da hierarquia. Posso fazer isso subjetivamente, como a gente faz na meditação, né? A gente sempre fala que essa energia, desde a hierarquia, passa para o novo grupo, passa para as pessoas de boa vontade, fortaleça suas obras, mas também, por outro lado, é possível fazer o fortalecimento do poder. Cada um tem o seu dado, né? Mas é possível isso. Aí, essa é uma das principais causas de todo o problema, de toda a luta, desajuste e distribuição injusta, individuais e coletivas relacionadas aos bens materiais, e particularmente com o dinheiro. A causa tem um caráter psíquico, subjetivo. A solução precisa, então, ser subjetiva, psicológica e espiritual. Precisa começar dentro da gente internamente, ter clareza de como é a nossa relação. Então, a gente vai poder ajudar, contribuir para a transformação desse psiquismo que hoje está muito atrelado ao ganho, às relações, ao poder, à disputa, à autoridade, à dominação de um sobre o outro, exploração de um sobre um grupo. E isso é um país rico, um país mais pobres. Então, percebe como tem muito desajuste nas relações, muito por causa do dinheiro que ele representa? Então, olha como é um tema importante para a gente lançar luz. É muito maior do que a gente. No caso de herança, então, a gente vê algumas pessoas, o ego delas, não abre mão da cabeça e fica brigando com os outros. Mas mais direito do lado ruim, né? E é isso, né? Tem apego, eu poder, eu mereço, né? A gente até escuta eles pegando esse gancho da herança. Como aqui fala isso, né? Tem que mudar. Ah, por que eu vou juntar tanta coisa? Eu não vou velho. É uma forma de um egoísmo, tipo, meio que me bloqueando até para eu. Já me peguei tanto nisso, já eu. Enfim, vamos continuar. Porque a gente pode se despertar um monte dessas coisas. É uma questão de merecer. Para cada direito, as pessoas se concentram. Eu acho que hoje não está muito forte, as pessoas estão focadas nos direitos. É muito comum o pessoal só batendo no direito do direito. Existem grandes obrigações. Para cada direito tem uma série de obrigações. Já começa aí a forma de equilíbrio maior. Essa consciência do dever, ela é algo mais elevado. Né? O próprio conceito indiano de karma e dharma fala sobre isso. Né? O karma é compulsório, é obrigatório, é obrigação.
Então, é a lei. Né? Você fez, você tem uma consequência. O Dharma não. O Dharma é quando o indivíduo já está um pouco livre desse bate-rebate, e ele fala, não, pera, qual é o meu dever? Eu não estou sendo obrigado a fazer nada, mas eu tenho um dever como ser humano. Né? Qual é esse meu dever? Então, o meu dever é fazer aquilo que eu tenho recurso, que eu posso. Né? Eu posso contribuir. Né? Aí, essa própria natureza desse karma dharma já mostra que é algo mais elevado, desenvolvido, que não é tão comum, né, ainda. Nosso dever também lançar um sobre isso, né? Lançar um olhar sobre isso. E buscar, né? Qual é o meu dharma? Qual é o meu dever? O que é que eu posso contribuir? Eu não sou obrigado, mas o que eu posso? Qual é a minha contribuição? Inclusive financeira, se for possível, se eu tivesse coisa. Essa purificação espiritual e retenção do dinheiro, a gente falou muito de retenção né? Pode ser alcançada pelo uso consciente de nossas energias espirituais e psicológicas, de modo a contrabalançar, neutralizar e tornar inofensivas as influências malignas. Então, o primeiro passo, eu também contribuir. É a minha primeira forma de contribuição. É eu fazer esse trabalho interno. Como é que está a minha relação com o dinheiro? Peraí, deixa eu observar. Agora a gente começou lá no começo. Esse é o primeiro passo. Para a gente contribuir já, um passinho aqui por mim, mas para a gente já contribuir com tudo isso. Né? Aí, o pensamento concentrado, animado pelo correto sentimento ou força emocional, e projetado pela vontade através do uso da afirmação, formulado em palavras. Então, essa é uma outra forma que a gente vai ver na pequena mente aqui. E aí, então, a gente deve submeter todo o dinheiro que passa pelas nossas mãos por esse tratamento de cura. É uma sugestão, né? De uma bênção aqui, para a gente, de forma prática, esse é o primeiro passo. Como é que eu estou lidando com dinheiro? Como é que tem medo? Tenho medo? Né? Se tem, tudo bem também. Colocou consciência, já está ótimo. Já percebi, né? Sem me culpar, vou trabalhar melhor, vou procurar lançar mão, né? Estou trabalhando pouco a pouco dentro do que é possível para mim. Eu já estou lançando consciência. Aí, então, uma forma, uma sugestão de dar um passo ainda maior é fazer essa bênção do nosso dinheiro. Passa, por favor, Cris. E essa bênção, olha que bonitinha, ela diz assim, que esse dinheiro seja abençoado. Ele é um símbolo da substância e energia divinas. Que ele seja redimido de toda influência impura, de todo pecado, de todo apego e avidez. Eu o aprecio e o mantenho como uma dádiva divina. Eu o usarei apenas para propósitos bons, corretos e apropriados. Ao usá-lo, eu novamente o abençoo e agradeço por ele. Lindo, né? Não, vou mandar depois. Porque aí é um jeito da gente ir trazendo para o nosso conceito. Então, ó, se eu tenho medo, culpa, ó, eu percebe? Tá aqui, ó, eu aprecio e mantenho como uma dádiva. Se eu tenho medo de perder, né? A gente vai, eu uso novamente, eu abençoo e agradeço. Quando a gente agradece, a gente vai, o medo vai deixando de me dominar. Eu sei que eu tenho, eu agradeço, que vai vir, que vai voltar. É uma forma de eu lidar com isso melhor, de eu falar, Fernando, né? Volta um, por favor, Cris. Ó, que a gente, antes de fazer a prece, o que a gente deve fazer? Concentrar, né? Respira, para, não é só reproduzir a palavra, né? Para quietamente, se envolve com a energia da alma, de amor, de gratidão. E aí, então, com um ato de vontade, eu falo. A palavra me manifesta. Pode passar, Cris. Pode passar também. O uso correto do dinheiro pode ser considerado como aquele pelo qual os bens materiais necessários e legítimos são obtidos para nós mesmos. Percebe? Para a nossa família e para os outros, com uma atitude interna de apreciação e de gratidão. Eu aprecio. Bom, eu posso ter um conforto, né? Posso sair do medo dessa... Né?
Então, você tem uma segurança, tem uma casa confortável, está tudo bem com isso. Né? Proporciono isso para as pessoas que eu gosto. E para os outros, com uma atitude interna de apreciação e gratidão, com sabedoria, moderação e bondade, com liberdade dentro da vida. A necessidade de um crescente uso e consagração do dinheiro para promover causas espirituais parecem óbvias para qualquer pessoa livre dos complexos do dinheiro que escrevemos. Então, se eu sei de tudo isso, é natural que eu vá querer usar o dinheiro como uma energia. Me passou por mim, eu posso direcioná-lo para uma energia que vai refletir uma qualidade espiritual, uma obra dos grandes seres aqui no plano material. É importante. Né? A gente vive um momento, a gente está falando muito dessa era de Aquário. A gente falou, era de Aquário, energia de sétimo raio. O que o sétimo raio faz? Traz a manifestação. Então, agora é hora de trazer essa divindade, esse plano, em manifestação. Não só com uma vida de sacrifício, não. Toda a beleza, toda a potência, toda a organização espiritual também precisa ser expressa aqui na materialidade, para todas as pessoas, não para um grupo celeste ou para outro, não para quem é um professor, não. Né? As oportunidades de educação devem ser para todos. As oportunidades artísticas devem ser para todos. Religiosas, tecnológicas, organizacionais, políticas, devem ser para todo mundo. Cristo disse que o reino de Deus deve ser realizado na terra. Né? A espiritualidade prática e efetiva, obviamente, requer meios materiais, não tem como. Né? Isso daí eu já falei de 7 um pouquinho. E aqui, essa analogia, né, que se você tem uma melodia expressa numa partitura, claro que isso é o mais importante. Porque aquela ideia está ali expressa. Mas se eu não tiver um instrumento para tocar, essa melodia vai ficar só na mente de quem criou. Ela não vai ser compartilhada com todas as pessoas. A mesma coisa o dinheiro. Eu tenho um plano espiritual, ou o dinheiro não, a espiritualidade. Eu tenho um plano espiritual, está aqui, está ali, no meu alcance. Todo mundo que alcança essa visão, dá uma lente no nosso coração, né? Mas é alguma coisa. Está apartado disso. Como é que eu crio uma ponte? Manifestando, expressando, mostrando, é possível, olha aqui. Né? Dando oportunidades para todo mundo. Então, é isso que a gente deve fazer também com o dinheiro. O dinheiro é parte disso. É necessário para isso no mundo permitido. A quantidade de bem que pode ser assim produzida é incalculável e desproporcional à quantidade de dinheiro que é utilizada. Por exemplo, um livro, um panfleto ou até um artigo podem transformar uma vida. E através dela, muitas outras vidas. Então, né, a escola que eu trabalho tem um projeto muito bonito que chama Leitura da Comunidade, onde a gente arrecada um monte de livros e aí vai em praças da periferia e faz uma distribuição desses livros. Um livro que não é escolar, mas um livro que tem uma ideia, que tem um conceito e uma vida. Né? Desperta um gosto para buscar mais, para fazer mais a mensagem diferente, muda aquele ambiente. Né? Então, olha que importante que é também a gente poder contribuir, por exemplo, com produção cultural, né? Uma produção artística, um livro que uma pessoa tem uma ideia ali, posso, se eu puder, compartilhar um post, eu vou patrocinar, né? Porque eu estou ajudando a disseminar uma ideia que é positiva, pode impactar outras. Eu posso fazer isso. Não precisa nem do dinheiro, né? A gente vê quantos a internet hoje, né? A gente compartilhar coisas que são boas, olha que legal. Você está levando uma ideia para mais pessoas. O projeto de São Paulo eu achei muito interessante que a pessoa, a gente dá para um monte de gente, um monte de livros, só que o compromisso dela era pegar esse livro, depois que deixasse como é que eu vou. E uma ficha lá dentro, por onde aquele livro já passou. Então, além de você pegar o livro, você via quem já leu, legal, e assim, a gente pode fazer alguma coisa semelhante aqui no Brasil. Quantas pessoas vêm aqui na nossa casa, não é? Tem uma sorveteria ali no Cambuí, chama Colorido. E eles têm lá uma estantezinha com livros.
para doação e pega. Ninguém para rodar. Mas essa ideia é legal de ter um histórico, assim, né? Tem que saber mais elaborar isso. Ele gosta, Ah, sabe? tem. Diretamente há muitos anos. Pegar, colocar outros. A doação espiritual traz muitas bênçãos para o doador, através da lei de causa e efeito. E há uma bênção ainda mais valiosa: dar para propósitos espirituais com deliberação, ou seja, consciente. Com alegria, com motivo puro, traz uma maravilhosa liberação interna. Abre um canal para o fluxo de luz, amor e vida espirituais. A doação espiritual atrai necessariamente a atenção amorosa dos grandes seres. Eles estão sempre, particularmente nesse período crítico e decisivo, procurando por trabalhadores dispostos e todos os que, de alguma forma, ajudam a promover a sua causa, a realizar os seus planos. Não deixarão de receber seu reconhecimento e sua apreciação. Como disse um deles, a ingratidão não é um dos nossos vícios. Gratidão, muito se fala hoje, né, sobre ela, ainda bem, mas tem um senhor que eu gosto muito, que já faleceu, e ele sempre dizia para mim: Paulinho, gratidão é uma virtude de quem tem nobreza. Quem não tem nobreza não sabe ser grato. Jesus curou 10, não só vou para agradecer. Não espere nada, mas seja grato, seja nobre de coração. Aí os mestres da organização. Então, como contribuir? Como é que a gente pode contribuir com o plano dos grandes seres? Difusão dos ensinamentos, como a gente está fazendo aqui, por exemplo. Né? A gente está falando externamente, mas a gente também está criando internamente uma ideia. Isso é importante. Mais importante do que a nossa reunião aqui, quando somos 9 pessoas, é o que a gente pode juntos criar em termos de pensamento, vai aí, influenciando outras mentes, outros grupos. Né? Falar e escrever sobre a sabedoria eterna. Então, tudo que a gente produz de conteúdo, usando os conceitos dos grandes seres, usando os conceitos dos filósofos, tudo que a gente possa contribuir cultural, intelectualmente, com os ensinamentos sagrados, é uma forma ótima de contribuição. O trabalho subjetivo e o serviço através da oração, da construção de formas de pensamento e da realização. Os mestres da sabedoria dizem que a gente deveria equilibrar o nosso tempo. Então, se a gente faz um trabalho externo, uma palestra, um atendimento, que a gente faz no Israel, que a gente se ocupasse internamente e percebesse. São quantas vezes na semana que eu venho aqui? 2? Quantas horas? 3 então vai, são 6 horas por semana. A gente deveria fazer esse mesmo tempo subjetivamente. Uma meditação, um estudo, né? Algo que, do meu ponto interno, que eu vou criar. Que a gente coloca ênfase no trabalho externo. Eu estou cansado, eu entendi tantas questões. Eu fiz isso. É importante também, mas para a gente que está buscando um trabalho de desenvolvimento de consciência, é tão ou mais importante o aspecto interno. É se preocupar com a causa das coisas. Né? Com a construção de formas de pensamento que vão depois também se exteriorizar. Mas para se exteriorizar hoje, tem muita gente. Para fazer um trabalho interno, é muito pouco. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Suprir onde tem medo. Aí, nenhum obstáculo material pode evitar esse tipo de situação. Então, eu não estou com grana para apoiar ninguém agora, não estou com grana para doar para nenhum projeto, mas o que eu posso fazer? Eu posso difundir ensinamentos. Eu posso falar e escrever sobre a sabedoria eterna. Eu posso fazer uma oração, uma meditação, ler um livro, refletir, participar de um grupo que faça isso. E aí, então, a gente vai estar também contribuindo. Várias formas de contribuição. O serviço espiritual através do dinheiro é legítimo, necessário e de um valor incalculável. É a maneira mais fácil. E, às vezes, quase
a única de servir para aqueles que têm meios, mas não dons pessoais de expressão ou uma adequada medida de treinamento e realização. Então, às vezes, para a pessoa, o que é possível para ela, ela vai poder fazer de melhor, é uma doação financeira. E ela deve ser tão bem vista quanto as outras formas de doação. Contribui para a necessária purificação e redenção do dinheiro. Então, quando eu coloco o dinheiro para uma causa nobre, eu estou também contribuindo com essa grande massa, né, que a gente chama de humanidade, para começar também a dar sinais de uma nova possibilidade. Aí, né, todas as maneiras são necessárias. O que é importante é que cada um possa dar abundantemente do que tem ou é, e que enquanto assim serve, possa se liberar mais e mais dos grilhões e limitações da personalidade e se fundir consciente e alegremente na vida única, da qual todos somos parte. Eu não sei se não era isso que eu ia falar. Duas coisas, tá? Primeira, no caso ali, mas não dons especiais de expressão ou adequada medida de treinamento. Seria o seguinte, é mais fácil, às vezes, a pessoa nem... Dá um exemplo, não sabe aplicar um rei. Não é médium, não vou trabalhar no caso espírita. Então é melhor eu dar um rei. É isso. Estou dando um Aqui, exemplo. o que ele está falando? Eu vou pegar o seu exemplo e vou trazer mais perto do conceito que ele quis trazer. Mas a sua analogia também faz eu sentido. queria entender. Então, por exemplo, não tem dons pessoais de expressão. O que é isso? Não tem, às vezes, uma fala eloquente, não tem, é tímido, né? Não tem facilidade de falar sobre um tema que vai elucidar as outras pessoas sobre a sabedoria espiritual, por exemplo. Então, não tem esse dharma, né? Eu posso contribuir de outra forma. Ou então, não tem um treinamento para realização subjetiva. Por quê? Porque para eu produzir algo subjetivamente, é preciso treinamento. Primeiro, integração da personalidade. Se eu não tenho minimamente um estado de presença, se a minha mente está descontrolada, aqui e ali, né? Se meus desejos estão me levando para o mundo externo o tempo todo. Se eu não tenho uma medida de centramento, se eu não tenho alguma conexão com o meu espiritual, o que eu criar subjetivamente não vai ter muito valor para hierarquia, desculpa. Não vai. Gente criando formas de pensamento sem consistência é o que mais tem no mundo e às vezes até atrapalha. Por mais que seja para falar sobre os mestres, sobre os seres, sobre a espiritualidade, sobre Deus, isso às vezes cria uma massa na psicosfera confusa, porque a natureza da criação não tem essa potência, que não é uma forma que não está ajudando os grandes seres. É bem intencionado? É. Tá? Já é um passo? Já. É efetivo? Não. Hoje, ela precisa, quem me conhece sabe, não sei se eu falo isso, não quero já, mas não podemos romantizar as coisas. Não podemos romantizar os serviços espirituais, porque não é efetivo. Não é. Então, a gente achar que só basta querer falar bem, a intenção, não é verdade. É o principal. É o ponto principal, porque é o que me motiva. Né? Mas eu preciso treinar. Eu preciso ter humildade, porque eu não tenho treinamento suficiente. Eu não tenho concentração suficiente, eu não tenho estudo suficiente para ter que buscar. É essencial. Se eu quero, de fato, ajudar os conhecidos, se eu quero, de fato, contribuir, eu preciso reconhecer as minhas limitações e atrás delas, para aperfeiçoar. Tal como, se eu quero progredir numa grande empresa, eu não vou ter que fazer um MBA. É a mesma coisa no mundo espiritual. Não adianta falar que não, é a mesma coisa. Por quê? Porque para eu ajudar, para eu sair dessa confusão, inclusive nos meios espirituais, eu preciso ter presença, eu preciso estar inteiro, eu preciso ter aquilo que a gente conquista na meditação, que é uma integração mental, um funcionamento integrado do cérebro, que vai ser a ponta externa da minha mente. É através da minha mente que eu alcanço as ideias espirituais. A gente tem também um preconceito aqui, no Ocidente, principalmente, de novo, por conceitos errôneos que são absorvidos na cultura oriental de forma fácil, que a gente pudesse aprofundar, e deturpa. Né? Quando os indianos falavam lá no mundo a mente associa do são seres que já estavam transcendendo a mente concreta
para acessar a mente abstrata. Para esse tipo de pessoa, isso é verdade. Para nós aqui, não. Para nós aqui, precisamos desenvolver controle da mente, intelectualidade, cultura, produção textual. A gente precisa disso. A nossa ênfase está no emocional. Precisamos sair do emocional e ir para a mente. Aí da mente a gente vai para a alma. Eu não saio do emocional para a alma. Eu saio, eu acesso no momento de êxtase, no momento de comunhão. Mas aí o que acontece? Como é que as outras pessoas vão vivenciar isso que eu conheci? Não. Aí surge superstição. Eu não consigo reproduzir porque eu não tenho método. Percebe que a mente cria método? Aí eu não tenho método, eu não tenho organização, eu não consigo reproduzir aquele estado. Aí o que eu acho? Ah, mas é porque aquele dia eu estava de vermelho. Ah, porque aquele dia passou o saci pulando. Aí eu começo a me apegar no externo para tentar reproduzir aquilo. Aí é isso que eu sempre falo, né? Tem problema muitas vezes. Superstição atrapalha demais o progresso espiritual, demais. Porque eu condiciono algo externo uma condição que é eu que devo construir. Aqui, ó. Então, é muito importante a gente pensar nisso. A gente precisa desenvolver os lançamentos. Então, eu preciso me concentrar melhor, estudar, ter mais cultura, saber. Sempre falo isso também, saber de tudo. Quais movimentos eu posso, então, subjetivamente, no campo da política, apoiar? Senão eu vou ser massa de manobra. E ao ver essa polarização louca que a gente vive, você pode achar que você está certo, mas você está muito desculpa. Né? No campo da educação, no campo da economia, no campo da arte, no campo da ciência, no campo da religião. Sem saber o que acontece. Eu preciso desenvolver a minha mente que discrimina para saber. Não significa que eu vou acertar. Mas isso aqui tem um cheiro de espiritual. Parece que promove o bem de mais pessoas. Parece que promove a clareza. Então, eu vou apoiar isso. Vou estudar um pouco mais, eu vou ver. Talvez seja bom. Ah, acho que não. Mas eu estou treinando isso. Então, precisa treinamento para uma realização desse objetivo. Precisa disciplina para meditar, se reunir, para precisa. Então, se eu não tenho tempo, se eu não posso fazer isso, né? Se eu não tenho dom na sua expressão, que eu contribua com o meu dinheiro, porque vai precisar, percebe? A força do grupo. Cada um com a sua individualidade, cada um com a sua essência. Então, que vai contribuir para essa cabeça. Mas eu preciso saber que eu posso contribuir. Sim. Esqueci o que. Está ótimo. Você terminou, será? Vê se tem mais um. Abrindo mais um slide. Não. Aqui, então, ó. Então, como é que a gente pode, por exemplo, contribuir com essa ideia? Né? Todos os domingos, grupos ao redor do mundo meditam para que o dinheiro possa ser direcionado para a manifestação da hierarquia. Tem vários grupos ao redor do mundo que se reúnem todos os domingos, cada um no seu lugar, em vários países diferentes, mas tem um modelo de meditação para ajudar a trazer o dinheiro como éter, como energia, para fins da hierarquia. Isso é um trabalho subjetivo. Se eu não posso contribuir como financeiro, se eu fizer isso subjetivamente, é igual aquela nuvem, né? Os indianos chamam nuvem das coisas cognoscíveis. Eu vou estar criando essa nuvem uma hora para se precipitar em chuva. Então, convidamos todos que se identificarem com esse importante tema para realizar esse serviço. É um serviço que eu gostaria muito que ele fosse feito. Eu não tenho condições de assumir mais um serviço. Infelizmente, não tenho. De domingo, porque é rápido, é 20 minutos. A meditação é curta. Mas eu não consigo hoje, nesse momento da minha vida, parar e falar, não, todo domingo às 9 horas eu vou fazer. Mas, pode ser feito pelo Zoom e a meditação dura em média 20 minutos. Quem tiver interesse, entre em contato comigo. Eu tenho um modelo de meditação, eu empresto a minha sala no Zoom, está tudo certo. Mas, assim, em algum momento, eu acho que a gente falar sobre isso já é uma forma de começar a precipitar.
é um serviço extremamente importante. Extremamente importante. A gente vê que grande parte do sofrimento humano hoje é causado pela relação, pela má relação do dinheiro que ele representa. Então, as guerras, né, a gente via que antigamente elas eram muito mais santas. Hoje em dia, tudo não são. Essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, as guerras envolvidas pelo petróleo, né? Então, mata pessoas. As relações que a gente tem sociais, olha quantas pessoas sofrem com falta de alimento. Então, tudo isso é o correto manejo dessa energia do dinheiro. Então, é um serviço magnífico, essencial para a vida humana. E ele é feito de domingo porque é o dia que é o dia do primeiro raio, é o dia que muitos grupos fazem. Então, seria legal a gente fazer domingo, porque aí a gente fortalece, dá volume para esses outros grupos que fazem também no domingo. Né? Pensando no trabalho subjetivo, é importante a gente unificar. Né? É uma forma muito bonita. Perdão. Alguma dúvida, algum comentário? Pessoal de casa, está tudo certo? Alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição? Paulo, depois você envia para a gente aquela meditação do. Vou colocar. Eu acho que. Tá bom. Oi. Eu posso hoje tem muito, acho até que tem muito isso. De orar para o outro, de analisar o outro. De repente, se ele não está preparado, será que ele vai receber essa merda? Porque eu vejo que muitas pessoas, elas querem tanto a cara, tem tanta gente ajudando, mas. Eu acho que tem muitas questões importantes nessa pergunta sua. Obrigado por fazê-la. São muitos pontos para a gente prestar atenção. Então, quando a gente se reúne para o bem do outro, em primeiro lugar, é uma forma de desenvolvimento em nós, de altruísmo, generosidade, caridade, atenção sincera, abnegada. Então, desenvolver essas qualidades é essencial para o nosso desenvolvimento, pensando pessoalmente, bem friamente. É essencial para o nosso desenvolvimento espiritual. São qualidades que são importantíssimas na nossa trajetória. Então, esse é um ponto que é válido. Outro ponto que você falou, será que a pessoa está receptiva? Quando a gente pensa em alguém, quando a gente pensa, se a gente estiver em grupo, então, se tiver uma organização disso, de novo, é um trabalho subjetivo. Eu vou criar uma forma de pensamento grupal. Isso que é importante, a forma, que é mais potente do que só uma intenção. Então, se eu visualizar algo, se eu imaginar algo, se eu imaginar uma forma, eu vou construir uma forma que vai estar revestida de uma ideia, de uma emoção, de uma qualidade ali, e vou irradiar a pessoa. É um processo lúdico. É um processo lúdico e de construção ao mesmo tempo. Tá? É lúdico porque ele é imaginativo, né? Mas ele também é técnico. Ou pode ser, né? Depende de como é construído. E aí, então, eu irradio isso para essa pessoa. Isso vai chegar na hora dela. E aí, chegou na hora dela, é uma energia elemental, que eu estou trabalhando dela, né? Um outro reino que trabalha em paralelo com o nosso, em termos de consciência. E os devas menores, os elementais menores, eles não têm livre-arbítrio como a gente tem. Eles fazem. Então, quando eu envio uma forma de pensamento de amor, com lucidez, aqui para o Fernando, na hora que você chegar na hora dele, ela vai entrar e ela vai, opa, o que tem aqui também? Está preocupado com outra coisa, né? Essas energias, elas vão começar a se mesclar. Vai se misturando. E aí, quem estiver mais forte, vai ganhar. Se a gente puder dizer assim, né? Vai se expressar. Então, às vezes, você está ali parado,
tem uma lente, uma calma, pode ser alguém que está pensando, né, nossa família e tal, e aí isso chega. Então, tem um efeito positivo. Agora, se é determinante ou não, vai depender do estado de consciência que aquele ser está vivenciando naquela determinada informação. Lembra que todos nós somos consciência. Aí, a partir da nossa vida anterior, né, o esoterismo chama de átomo permanente. Esse átomo permanente do corpo físico vai lá para a alma. O átomo permanente do corpo emocional vai lá para a alma. O átomo permanente do corpo mental vai lá para a alma. E a alma fica, né, nessa elaboração para a próxima encarnação e tudo mais. Então vai ver o grupo que ela está relacionada, como que a Beth vai acontecer coisa. Aí iluminado, nós vamos encontrar lá embaixo. Tá? Tudo isso é importante para a organização do trabalho da alma, principalmente para seres que já estão em vias de desenvolvimento de consciência grupal. O grupo é fundamental quando esse grupo de seres está desenvolvendo, apto a desenvolver isso. Aí, a hora que a alma começa o seu processo de exteriorização, ela vai pegar esse átomo permanente do corpo mental, que foi o que ela terminou na vida passada. Aí ela vai falar, tá bom, eu estava trabalhando com isso, agora é possível dar 2 passos. Aí ela vai atrair energia mental, do plano mental, da vida aqui, do planeta Terra, para formar um corpo mental. Aí vai pegar, o meu emocional está assim, tá, mais ou menos. Ela vai afetar, tem medo, mas também é bonzinho, tá? Pega um pouco de energia astral. E aí pega o corpo físico, como que foi? Como é que terminou? Como é que está o cuidado? O que tem aqui? É energia física e materialismo do corpo. Aí, a nossa consciência, ela tem que lidar com isso. Cada um de nós aqui tem que lidar com uma determinada matéria mental, com uma determinada matéria emocional, com uma determinada matéria física. É nosso dever. É nossa, na verdade, é nossa obrigação. Repare, eu tenho que lidar com isso. Né? E aí, é meu processo de purificação lidar com tudo isso. Eu não sei. E o lidar com isso, a experimentação disso, é o que vai promover desenvolvimento de consciência. É o que vai fazer com que eu desenvolva a minha consciência e progrida nesse desenvolvimento. Então, tem determinadas pessoas que elas têm um padrão mental obsessivo, cíclico, pensamento repetitivo, crença limitadora, porque é a matéria que ela está lidando na encarnação. Então, percebe que eu também não tenho o direito de querer mudar isso? Eu posso, sim, contribuir, auxiliar, né? Posso indicar um floral, o que o floral vai fazer? Igual faz o pensamento. Vai chegar em cada pessoa e vai, opa, peraí, pode ser diferente. Se um óleo essencial, a mesma coisa. Nossa, não precisa daquele, né? Mas a continuidade disso vai depender do quanto dessa matéria aqui que aquele ser está trabalhando tem de presença, de força, de potência, quanto o trabalho dele desenvolver. E o quanto a vontade de cada um também está ativa. Porque quando a vontade está ativa, ele equilibra melhor. Mas se ela não está tão ativa, o indivíduo ainda está muito com essa matéria mais grosseira para lidar, porque é o dever dele, a obrigação dele fazer isso, também não tem direito de interferir nesse processo, percebe? Eu posso ajudar, é meu dever. Eu estou percebendo, eu tenho um pouco de amor. É meu dever ajudar, mas eu não tenho o direito de interferir, porque às vezes é o que ele tem que lidar naquela situação. E é isso, né? Não tem salto. É experimentação. Eu estou preocupado com ele. Se eu não posso dar o pensamento necessário, é isso que eu estou dizendo que eu estou preocupado. Aonde estou falhando, aonde eu tenho que melhorar. Porque não é com todo mundo que eu sou. Não é esse posto de amor, né? Um dos exercícios que a gente fez, acho que faz umas 3 semanas no acolhimento, foi a gente estava falando sobre determinadas qualidades, né? E de como a nossa mente é um camaleão. Como a nossa mente, a nossa consciência, na verdade, que é muito identificada ainda com a mente, com as emoções, com o físico, com as sensações, como ela se molda às coisas. Por exemplo, você trocou de carro. Você vai ver um monte de carro igual você na rua, você não via. Ou você está querendo, você vai ver. Né? Você gosta de uma determinada música, você vai ouvir em todo lugar. Você percebe por quê? Porque tem mais? Não.
Porque a sua consciência está voltada para isso. Eu tenho um exemplo perfeito. Qual que é? Há muitos anos atrás, vou começar a fazer transporte. E aí comecei a pensar na bomba. E aí comecei a comer Todo lugar, todo lugar. É É inacreditável. Só eu disse, né? Não, então. Porque a sua consciência está na ponta. Aí ela vai atrair tudo. Porque ela está vendo, ela está presente, né? Não é que ela vai atrair, ela está vendo algo que ela não via antes. Passava despercebido. Passava desperto por quê? Porque minha consciência está em outro lugar. Então nem registrava. Né? Então, quando a gente coloca a nossa consciência em qualidades ou valores espirituais, às vezes é só o que a gente precisa. Só expor a minha mente a uma alma. Só expor a minha mente à luz. Só expor a minha mente ao ensinamento. Só expor a minha mente a minha consciência ao amor. Quando eu faço isso, eu já estou, percebe? Já estou construindo a ponte, eu já estou fortalecendo a harmonia. Aí se eu paro no tempo e reflito, o que é o amor? Né? Tem vários conceitos. Né? Como que eu amo? Eu tenho facilidade para amar as pessoas? Eu não. Você ama mais? Claro que você tem mais afinidade. Né? Mas enxergar isso com clareza é libertador. E é construtor do caminho para o dia se eu amar todos. Que eu percebo que eu sou um com todo mundo. Eu reconheço, né? Reconhecer. Conhecer novamente, é reforçar a ideia de que nós todos somos irmãos. A gente é ligado pela mesma fraternidade. Então, talvez você não faça coisas, você faça coisas que eu não gosto e que apartam a minha personalidade da sua, mas se eu não sou mais tanto personalidade, eu também olho que a sua personalidade é transitória. Eu olho que o que eu tenho em comum com você não tem. Teoricamente eu faço. Mas é uma construção, e se a gente não coloca o olhar nisso, a gente nunca vai desenvolver, percebe? Então, um papo, hein? E outra, procurar muito uma qualidade. E todos nós temos qualidade, né? E tirar do defeito. Sim. Quando você vê o defeito do outro, procurar a qualidade. Então, quando eu vejo isso, a gente está se batendo, nossa, tem uma qualidade. Eu vou discordar só um pouco dos dois, né? Porque eu preciso olhar para esse defeito que coloca para lá. Exatamente, também. Se eu perguntar isso, se eu fugir disso, não resolver nem todo. Mas você vê também. Eu acho que são formas complementares de melhor relacionar-se. E a qualidade também, você consegue já, sabe, mudar o seu também. Né? De uma outra forma, não sei. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Não, eu não sei. Falava de ordem e harmonia. A ordenação está na harmonia de todas as coisas relacionadas. Todo relacionamento que a gente tem, preferencialmente, essa construção do universo assim, preferencialmente de ser harmônico. A gente não consegue ter harmonia como um contexto. Muitas vezes a gente recuar um pouco, se afastar um pouco, tentar compreender. E esse processo de compreensão ele não é um segundo, às vezes são anos, às vezes são vidas. Se você não consegue se relacionar com a harmonia, é melhor que você tenha uma certa distância, que você consiga manter algo sadio. Qual que é a medida da harmonia? A distância. Se eu não consigo me relacionar muito perto de forma harmônica, então tem que ser um pouco mais distante. Mas ainda assim é bom continuar um olhar de luz. Porque a realidade é que, Sim, muitas vezes aquilo que a gente não gosta está provocando na gente o que a gente precisa mudar e a gente tem isso não quer. Né? Às vezes você pegou, por exemplo, um cara muito falante, por exemplo, mais introvertido, gosta muito de falar. E um cara falante, e colocar na cabeça para trabalhar com você. Meu Deus, por que ele colocava o cara? Porque se você trabalhar, se você não quer trabalhar, Deus começa a dar um empurrãozinho em cima, né? Vamos para mim. Vamos lá, aí você não quer um empurrãozinho, vai dar certo, mais difícil.
Vamos lá, deixa eu fazer então a nossa evidência. Pessoal de casa, Eu vou interromper a gravação aqui, dessa primeira parte. Eu lembro que eu pedi a paciência quando eu era nova. Era de